Abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. O evangelho do dia é Marcos 3, de 20 a 35. Nessa Bíblia aqui, a página é 1428. Essa Bíblia que está aí na sua cadeira, 1428. Ok? Achamos Marcos 3, de 20 a 35. Posso ler? Mais uma vez, eu queria mencionar, semana passada eu falei, mas muitos não estavam aqui. Uma família muito querida nos presenteou com esse púlpito e com esse negócio aqui, como é que é? Com esse aparador de água. Olha só que chique, gente. A caneca já é chique, né? Isso aqui é uma figurinha que eu ganhei, minha. Que bom que a gente tem pessoas com esse olhar estético e caridoso. Obrigado. Aquele que deram um copo d'água ou colocaram um suporte para colocar o copo d'água do pastor não perderá o seu galardão. Diz assim: Jesus foi para casa e, como sempre, uma multidão se formou em volta. Era tanta gente pedindo ajuda que ele não tinha tempo nem para comer. Alguns parentes, informados da situação, foram tirá-lo de lá, até pela força, se necessário. Eles suspeitavam que Jesus estava perdendo o juízo. Os líderes religiosos de Jerusalém espalharam o boato de que ele estava praticando magia negra, fazendo truques diabólicos para impressionar o povo, mostrando poder espiritual. Jesus contestou a calúnia e disse: faz sentido um demônio lutar contra um outro demônio? Satanás expulsaria o próprio Satanás? Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens, sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Faço aqui uma advertência, disse Jesus. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas, se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa, rompendo relações com aquele que os sustenta. Ele fez essa advertência porque era acusado por eles de ter ligação com o maligno. Naquele momento, sua mãe e seus irmãos apareceram, estando lá de fora, mandaram um recado. Estando lá de fora, mandaram um recado dizendo que queriam falar com ele, a mãe de Jesus e seus irmãos. Ele estava cercado pela multidão quando recebeu o recado. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora à sua procura. Jesus respondeu: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Olhando ao redor, para cada um dos que estavam sentados à sua volta, ele declarou: estão bem aqui, na frente de vocês. Estes são minha mãe e meus irmãos, mas vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Tem um ditado oriental, quando a gente não lembra se é chinês, a gente fala oriental, né? Tem um ditado oriental que diz: se você ganha um presente e você recebe o presente, esse presente é seu. Mas se você ganha o presente e não se apropria dele, ele não vai ser seu. Por mais que a pessoa que te endereçou o presente tenha dito que esse presente é seu, você não recebeu, não é seu. Você só é seu se você recebe. Jesus está dando um presente para os seus discípulos e para nós. Esse texto se dá aqui no início do ministério de Jesus na Galileia. Ele começa a chamar os seus apóstolos
chama os 12, no meio dos 12 está lá Judas, que o traiu, e a eles Jesus foi ensinando e dando o comissionamento. Mas a coisa primeira que Jesus faz é mostrar quem ele é. Jesus, o ungido, o Messias, aquele que veio da parte de Deus para libertar o homem das suas cadeias, para tirar os cegos da sua escuridão, para levantar os cativos, para sarar as feridas. Aquilo que foi anunciado pelos profetas. Jesus se dá a conhecer assim para os seus discípulos. Por isso que Jesus chama os discípulos, os apóstolos, e eles obedecem o seu chamado. E como é que Jesus diz quem ele é? Através dos seus sinais. Diz o texto, e a nossa professora da escola dominical hoje ensinou a gente isso mais uma vez, e quando você lê um texto pequenininho, volta um pouquinho para o contexto próximo anterior, vai para além um pouquinho para o contexto próximo posterior. Existe um contexto remoto, depois ela vai explicar também o que é isso, que é o próprio contexto do que ancora o texto como parte de toda essa trama da história bíblica. Quando a gente lê aqui, a gente vê Jesus fazendo milagres, e fazendo, não que Jesus não fez nenhum milagrezinho, mas se pudéssemos dizer assim, fazer uma pessoa enxergar é maior do que dizer perdoados estão seus pecados, por exemplo. Para nós né? Mas Jesus fazia tudo isso. Fazia isso que aos olhos dos outros era impossível que alguém fizesse, e fazia aquilo que talvez todo mundo pudesse dizer: olha, eu te perdoo. E esses milagres espetaculares era algo que era quase que assim, um manual. Os judeus esperavam o Messias. O Messias seria aquele enviado diferente, e ele se apresentaria para o povo como alguém que faz algumas coisas diferentes, inclusive milagres. E que milagres seriam esses? Milagres que mexem com a natureza, com aquilo que nasceu de um jeito, mas foi transformado e ninguém poderia transformar. Por isso que a cegueira de nascença é um sinal inequívoco de que Jesus é o Messias. Transformar a água em vinho, mudar a natureza do que é para uma outra coisa, só o Criador pode fazer. Dizer, perdoados são os teus pecados, só o Santo pode fazer. E Jesus está fazendo tudo isso, está se mostrando. E sabe de uma coisa? Existia uma religião, existia um padrão de adoração a Deus. Lembra aqui no início o véu que separava? Só podia ter acesso a Deus quem tinha o domínio da religião. Só os sacerdotes podiam falar diretamente com Deus. E só os fariseus e os escribas conheciam Deus, quase que as vísceras de Deus, porque conheciam toda a lei e os profetas. E Jesus, e lembra que a sociedade nesse tempo era estruturada por essa visão teológica. Já disse aqui, a política de Israel, a situação ou a regência, a administração geopolítica não se separava. Religião, política, administração, é tudo uma coisa só, é um governo teocrático. E quem tem o domínio sobre as coisas de Deus tem o poder. E surge um camarada, pé no chão, gente comum, tão comum que precisou receber um beijo para ser identificado, porque ele era igual aos outros. E vem falando, e as pessoas olham para ele e dizem: esse é o Messias, aquele que veio para ser acima de todas essas estruturas.
Então é Ele que vai nos resgatar e vai nos reger e vai reinar, e o governo de Deus estará nas suas mãos? Os dominantes da situação, da religião e do poder, não ficaram satisfeitos com isso. Por isso começaram a perseguir a Jesus. Em outra tradução, em outras traduções, você vai ver que eles tramaram então de como iriam pegar Jesus para prendê-lo ou maltratá-lo. E essa coisa é tão forte, que adivinha onde bateu? Na família de Jesus. A gente, quando lê uma tradução. A nossa professora de escola dominical, estou sendo repetitivo nisso, né, gente? Ela ensinou, deu até uma dica de um livro, né, da gramática grega e tal. E quando a gente lê no grego, no original, o Novo Testamento foi escrito no grego. E quando a gente vê a expressão aqui, a família de Jesus ficou em êxtase, mas um êxtase de admiração e de preocupação. Porque o que Jesus estava fazendo era tão grave, que não tinha outra, não ia dar em outra coisa, senão ele ia ser perseguido. E quem sabe ele seria morto, como foi. A família está aqui porque está vendo Jesus ali, fazendo seus sinais. E o texto diz, era uma coisa tão intensa, que Jesus não podia nem parar para comer. Não dava tempo. E eu fico imaginando como Jesus se permitia ser quem ele foi na vida das pessoas. As pessoas tocavam nele e eram curadas. As pessoas olhavam para ele e viam misericórdia ambulante. Olhavam para Jesus e sabiam que seriam ouvidos. Os invisíveis eram visíveis aos olhos de Jesus. Aqueles que eram marginalizados e ninguém queria ver, Jesus os abraçava e dizia, como disse para Zaqueu, que era um marginal aos olhos da sociedade: Zaqueu, hoje eu vou sentar à sua mesa e vou comer com você, um símbolo da maior dignidade de uma casa, maior consideração que alguém pudesse ter, era ir e sentar à mesa com alguém. Jesus é esse. E a família diz assim, caramba, vão matá-lo, vamos lá, e ainda que seja força, vamos arrancar ele de lá, porque esse negócio não vai dar bom. E aí, diz o texto, esses líderes religiosos começam a inventar, falando que Jesus o que fazia não era sinal da sua messianidade, é porque ele estava possesso de um espírito demoníaco. Beelzebu, Satanás, mesma coisa, outra tradução. E Jesus então diz, como pode um reino que se divide, morre? Como pode Satanás expulsar Satanás? Se eu faço isso, não é porque eu estou dominado por Satanás. Em outras palavras, eu posso expulsar, porque eu tenho poder para isso. Eu sou o Messias. E aí vocês percebam, meus amados irmãos, que a família de Jesus está ali repreendendo Jesus, porque não pode fazer isso, porque eu amava. Mas está também um grupo repreendendo Jesus pelo que ele fazia, não porque eu amava, mas que queria que ele parasse de fazer o que estava fazendo. Mas o que faz? Jesus não podia parar a sua obra. Não podia atender a voz da sua mãe que dizia, meu filho, por favor, sai daí, vão te pegar. E nem se deixou levar pelas ameaças daqueles que disseram, vamos te pegar, vamos parar você. E pararam, né? Pero no mucho. Cadê Giovana? Acharam que iam pará-lo com a morte, mas esse texto nos dá sinais disso, que Jesus inclusive fala que vai vencer, ele vai triunfar sobre aqueles que tentaram calá-lo. Morre,
mas ressuscita. E a sua obra continua. Olha nós aqui. E sabe uma coisa? Esse é um dos textos mais difíceis de Marcos, ao meu ver, e para alguns estudiosos. Que ele trata de uma coisa aqui que eu espero definitivamente sanar essa questão no seu coração, como sanei no meu. Eu já chorei por esse texto, porque o texto diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E eu ficava assim, gente, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Não adianta nada que eu fizer na vida, já era, já estou condenado. Será que eu fiz alguma coisa? Quando eu falei, reclamei de Deus, será que eu blasfemei? Ficava assim, né? Não tem perdão. Tudo na Bíblia tem perdão. Menos isso. Que história é essa? Gente, essa versão aqui me ajudou a enxergar um pouquinho do que falou São Tomás de Aquino há séculos e séculos atrás. Que ele dizia assim: blasfemar contra o Espírito Santo é não reconhecer sua misericórdia, a sua graça, e não receber isso na sua vida. E por que esse negócio não tem perdão? Lembra do presente? Se você recebe um presente, se você ganha um presente e não o recebe, ele não é seu. Se Deus te dá a misericórdia, a sua graça, o seu amor, e você não toma posse, isso não é seu. Porque você não reconheceu a misericórdia, porque você não reconheceu a graça. E no fundo, talvez você ainda não acredite que Deus é misericordioso, gracioso, amoroso, e olha para você apaixonadamente e te diz todos os dias: vem, me conhece, eu sou esse, eu sou assim. Olha para a minha misericórdia, olha para a minha graça, olha para o meu amor, reconhece, sou eu. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos: eu não vou parar, eu não vou cessar com os atos de misericórdia do meu Pai, eu não vou cessar de olhar para gente que sofre, que está longe do abraço de Deus, porque a lei não permite, a religião coloca Deus para o outro lado. Não, eu vou continuar dizendo: Deus é esse que se apresenta, que rasgou o véu, e nada pode nos separar. Na linguagem do apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Deus? Nada, 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 absolutamente nada. Se a gente nega isso, a gente peca. Sabe o que é pecar? Errar o alvo. A gente erra o alvo da misericórdia, a gente erra o alvo da graça, a gente erra o alvo do amor, e a gente sabe onde a gente acerta. Se a gente erra esse alvo, a gente acerta outro, a gente acerta o que está para trás do alvo, a gente acerta na insegurança, na incerteza, na arrogância, achar que se não preciso de Deus, se Deus não tem esse lugar, eu vou ter que ocupar esse lugar. Eu me basto, eu me salvo, eu não tenho pecado, eu não preciso de Deus. Inconscientemente, meus amados e minhas amadas, a nossa cultura nos leva a errar o alvo, nos convida a sermos autossuficientes, a não precisarmos de Deus, a acharmos que Deus é quase que um artigo de luxo na nossa prateleira, que a gente tem o domingo de manhã para vir à igreja e a gente já encheu o tanque, e a gente pode ir na segunda, na terça, na quarta e esquecer dele, porque domingo que vem a gente vai estar aqui de novo para encher o tanque, como um pico na veia. Valeu uma semana, domingo a gente precisa de mais. A nossa cultura diz isso, mas o que Jesus nos apresenta é que isso não é suficiente para alimentar nossa alma, para que na segunda-feira, quando a gente estiver lá no pancadão, a gente reconhecer que a gente não está sozinho, para quando o bicho pegar na quarta-feira, lá em casa,
quando um verdadeiro nó se fizer no meu trabalho, quando meus filhos passarem pelo que passam, ou pelo que tiverem que passar, eu possa ver a misericórdia e a graça de Deus, e possa mirar no seu amor, e me aproximar dele, e me abrir para ele, e viver a delícia da ação dele dessa maneira, como aquele que toca a nossa existência para dizer: minha filha amada, meu filho amado, você é meu, diz o Eterno, eu te amo com toda a força da minha paixão. O texto vai dizendo isso, e Jesus não para, e no final, olha só o que diz assim, o que diz o texto. Naquele momento, depois de ele não dizer que não ia parar, a sua mãe e seus irmãos apareceram, estando do lado de fora, mandaram um recado, dizendo que queriam falar com ele, com Jesus. Ele estava cercado pela multidão quando recebeu o recado. Jesus estava lá no meio da turma, praticando a misericórdia, a graça, derramando seu amor. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora à sua procura. Jesus respondeu: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Olhando ao redor, para cada um dos que estavam sentados à sua volta, ele declarou: estão bem aqui, na frente de vocês. Esses são minha mãe, meus irmãos, outros autores dizem minhas irmãs. Eis aqui minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Eis aqui minha família. Eis aqueles que não blasfemam contra o Espírito, esse Espírito que diz que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele é amoroso e nos constitui família. Hoje, eu creio que Deus me chamou aqui e chamou você para ouvir isso. Eu te dou um presente. Você é minha família. Você é a mãe, é o irmão, é a irmã de Jesus. Vamos viver isso. Vamos receber esse presente e fazer desse presente nosso. Sabe o que isso vai fazer com a sua vida? Você vai se sentir mais abraçada, você vai se sentir mais perdoado, você vai se sentir mais perto do coração de Deus, porque de fato, você recebe um presente e ele é seu. Esse é o reino de Deus anunciado por Jesus. Eis aqui o presente daquele que nos chamou para recebermos de graça a sua graça. Feche seus olhos um pouco. Eu não sei de que maneira isso bate no seu coração, como bateu no meu. A palavra diz, se olharmos para o contexto remoto, a gente vai ver inúmeros textos, desde o Antigo Testamento até as últimas páginas desse livro, que Deus é um Deus amoroso, que faz questão de se relacionar com a gente em amor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que Ele faz novas todas as coisas, dos nossos pecados Ele não lembra mais, de que se há alguma falha, algum erro, Ele nos manda perdoar 70 vezes 7, numa soma exagerada. Imagina Ele é quem nos dá a parábola do credor incompassivo, onde o Senhor perdoa uma enormidade de dívidas que seriam impagáveis, e Ele paga isso definitivamente. Deus fez isso com a gente, nos apresentando o seu Filho Jesus, que pagou pelos nossos pecados, e Ele nos dá esse presente, irmãs e irmãos,
de podermos reconhecer em Jesus aquele que nos estende a mão para dizer: eis aqui a misericórdia do meu Pai, eis aqui a sua graça, eis aqui o seu amor. Por isso, eu deixo, através dessa minha presença, a minha paz.